Boa tarde, segundo ano. Hoje nós iremos fazer a aula de matemática, continuação da aula do Hangout que nós tivemos. Nós paramos na página 84, né? E aí, a tia Jace deu uma pausa na aula, porque eu observei que alguns alunos não estavam conseguindo fazer a conta com 3 dígitos, quando o número sobe. E ensinei vocês, durante a aula, a fazer essa soma com 3 números, que, lembrando, é a mesma forma que a tia ensinou na soma com 2 números. Eu somo a casa da unidade da direita para a esquerda. Eu somo a casa da unidade, tampando sempre o número ao lado. Se eu estou na unidade, logo eu vou tampar a dezena. Somei a unidade, se o número for maior que 9, então o número que tiver, por exemplo, se for 10, o 0 vai ficar e o número 1 vai subir em cima do próximo número. Suponhamos que o próximo número que está lá em cima, na casa da dezena, seja o número 1. E o número que subiu também foi o número 1. Então, vai ficar assim, 1 elevado a 1. Ou seja, em cima de um número 1 grande que já estava lá, você vai colocar o número 1. Pode ser menor para não dar confusão. Mas na hora de somar, o que vai acontecer? Eu já somei a unidade, agora esquece a unidade. Você vai somar todos os números que estão ali, inclusive o outro número 1. O que você pode fazer para não se confundir é somar primeiro a sua continha e depois adicionar mais a quantidade que está em cima. Se a quantidade for 1, você vai colocar, por exemplo, deu 50, deu 5. Então, você vai colocar 5. O número 1, mais 1, 5. Que ganhou 1, 6. Então, o número que vai entrar é 6. Lembrando que não pode esquecer de somar com o numeral que está em cima, tá? Eu acredito que eu já coloquei um vídeo a respeito dessa soma de 3 números, mas qualquer dúvida, e se precisarem, a tia ensina novamente, tá bom? Então, agora vamos dar continuidade àquela página que nós iríamos iniciar, porém paramos por conta dessa dificuldade observada na sala, tá? Então, vamos lá. Tá assim, números pares e números ímpares até 1000. A regra, gente, continua a mesma. Todos os números pares. Então, meus amores, só lembrando que os números pares sempre terminam com os mesmos números anteriores. Sempre vai terminar com 0, com 2, com 4, com 6 ou com 8. Sempre vai ser assim os números pares. Mesmo que ele tenha 3 números ou não, ele sempre termina com 0, com 2, com 4, com 6 ou 8. Aí, se não for 3 dígitos, for apenas 1, se for só o número 2, ele já é par. E se eu falar que é 246? Olha o último número, 6. Ele é par. Esses são a família dos pares. E a família dos ímpares? Simples. Se os pares terminam com 2, 4, 6 e 8, os ímpares irão terminar com 1, 3, 5 e 7. A regra é fácil. Os números que terminam com 1, 3, 5 ou 7 são números ímpar. E os números que terminam com 0, 2, 4, 6 ou 8 são os números pares. Então, logo, se eu mostrar a vocês este número aqui, 240. 240 vai ser ímpar ou par? Olha, 2, 4, mas termina com quem? Com 0. Sempre vocês irão olhar o último número. Por último, esse é o número que vocês têm que olhar. O último. E se terminasse aqui, seria esse. Esse é o 0. O 0 pertence à família do ímpar? Não. O 0 pertence à família do par. Olha ele lá no primeiro. Então, o 240 é par. E o 241? 2, 4, 1.
Olha para esse número aqui, o último. O último número nessa tabela é par ou ele é ímpar? É ímpar. Ele tá na família dos ímpares. Ó, 1, 3, 5, 7. E esse número termina com 1. Logo, ele é ímpar. Aí, agora, vocês irão pegar o livro de vocês para fazer a página 84. Na página 84, ele mostra a mesma coisa que eu estava falando, para relembrar. Os números 0, 2, 4, 6 e 8 são pares, e os números que têm algarismo com 0, 2, 4, 6 e 8, nas unidades com 3, também são pares. Os números 1, 3, 5, 7 e 9 são ímpares. E os números que têm algarismo com 1, 3, 5, 7 ou 9 também são ímpares, ou seja, na casa da centena, na casa de ordem, também vai ser chamado de ímpares se terminar com 7, 1, 3 ou 5. E agora, número 1. Complete a sequência só com os números pares. Ou seja, você vai fazer sempre com os números que terminam com 0, 2, 4, 6 e 8. E 2 minutinhos para fazer. Agora que você já fez o exercício número 1, completando só com os números pares, ficou dessa forma: 202, 206, 208, 212, 214 e 216. Agora, nós iremos fazer a número 2. Na número 2 diz assim: vamos escrever os números ímpares de 3 algarismos. Complete com o algarismo nas unidades abaixo. Ou seja, vocês só vão completar colocando os números que são ímpares. Quais são? 1, 3, 5, 7 e 9. Não pode colocar o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8, porque são pares. Então, vocês completem aí. Dá um pausa no vídeo para não pegar a resposta. E aí, a número 2 ficou assim: 541, 543, 545, 547 e 549. Ah, professora, eu não coloquei nessa ordem, não tem problema, desde que seja correto. Se você colocou 549 aqui no primeiro, 547 aqui, não tem problema. Importante que esteja correto. E a letra A, da número 2, pergunta assim: escreva o maior número ímpar por extenso. Dessa sequência aí. Dessa sequência que vocês acabaram de fazer, o maior número ímpar é o 549. E a letra B pergunta assim: decomponha o menor número ímpar. Quantas centenas ele tem? Quantas dezenas ele tem? E quantas unidades? Se nós fôssemos colocar na casa de ordem, seria assim, né? O 541. O C na casa da centena. Olha, você quer deitar um pouco, velho. O 4 na casa da dezena e o número 1 na casa da unidade. E o número seria o 541, distribuído com o número 5 na centena, o número 4 na dezena e o número 1 na casa da unidade. O número 3 pergunta assim: responda qual é o menor número de 3 algarismos. Esse número é par ou ímpar? Qual é o menor número? O menor número de 3 algarismos, gente, é o número 100, né? Ele é o menor, porque depois do 99 vem o número 100. E ele é ímpar ou par? Ele é par, porque ele termina com 0. Ele é família do par. Depois ele pergunta assim: qual é o maior número com 3 algarismos? O maior número é 999. E ele é ímpar ou par? Ele é ímpar, porque ele termina com 9. E ele faz parte do grupo dos ímpares. E agora nós iremos para a página 85, fazer o número 4. 85 fala assim: para identificar a casa de Pedro e Amanda, são usados os algarismos 4, 5 e 6.
A casa da Amanda tem maior número par, que pode ser escrito com esses 3 algarismos. E a casa do Pedro tem um menor número ímpar, que pode ser escrito usando esses mesmos algarismos. Quais são esses algarismos? Esses números, gente. Algarismo e número é a mesma coisa, tá bom? Então, usando esses algarismos, o 4, o 5 e o 6. Escreva os números correspondentes à casa de cada um. Bom, a casa da Amanda, como é o maior, ficou assim, 654, ou seja, 654. Essa é a 654, é a casa da Amanda. E o do Pedro? 465. Os dois números são par? Os dois números são ímpares? Não. Como vocês veem, a casa da Amanda termina com 4. A casa da Amanda é par. E a casa do Pedro termina com 5. A casa do Pedro é ímpar. E agora vamos usar o ábaco. Quem tiver a oportunidade de adquirir um ábaco, perfeito. O ábaco é a forma mais simples de você aprender a família da centena. Alguns ábacos vêm até com mais do que 3 unidades, né? Que seria unidade, centena e dezena. Esse é o ábaco, vocês estão vendo com certeza no livro de vocês. E como vocês vão aprender a utilizar o ábaco, né? O ábaco, ele é simples. Muito, muito simples. Aqui embaixo mesmo já vem dizendo onde é a unidade, a centena e a dezena. Mas é mais simples ainda na parte da centena. Por quê, professora? Porque, por exemplo, se o ábaco tem 3 bolinhas na parte da centena, significa que ele tem 100, 200, 300. Se aqui tivesse 9, seria 900. Se aqui tivesse 5, seria 500. Então, é muito simples saber contando pelo ábaco. Se vocês usarem o ábaco pelo menos uma vez ao dia, vocês vão conseguir aprender muito rápido isso. Então, vamos lá. Escreva a quantidade representada em cada ábaco. Depois dessa explicação que eu disse, é só vocês usarem o ábaco ou contarem aí no livro de vocês. Mas a resposta ficou da seguinte maneira. A letra A, perdão. A letra A deu 637. A letra B deu 713. A letra C deu 445. E a letra D passou de 999. Estamos na família do 1001. E ele pergunta assim: os números que você acabou são pares? Acabou de escrever, são pares ou ímpares? Todos os números são ímpares. Por quê? Porque termina com 1, com 5, com 3 e 7. Ok? Agora na página 86, número 1. Complete a trilha a seguir do número menor para o maior, escrevendo a questão de 10 em 10. Ou seja, façam as dezenas exatas que vocês não vão errar. E aí vocês dêem um pause e respondem depois, conferem a resposta. E ficou assim até chegar no número 560, tá? Então, copiem a resposta. Sempre de dezenas exatas, tá, meus amores? Agora, vocês vão fazer a número 2. Para vocês entenderem melhor a número 2, é só fazer de 2 em 2. Também é muito fácil. Adiciona 2. Agora, nós iremos trabalhar a família do número 200 até quase o 300, tá? E ficou mais ou menos assim: 204, 206, 210, 212. Sempre que faltar um número, eles vão colocar um númerozinho. Você vai pegar esse númerozinho que ele colocou e vai somar mais 2. 218, 224, até que chega no número 240. Confere a resposta de vocês, mas tentem fazer sozinhos. Tá legal? Letra B pergunta assim: o que é possível dizer sobre todos os números do quadro? E aí vem uma resposta que cada um de vocês vai dar, né? E aí fala assim: todos os números são pares, os algarismos da centena de todos os números terminam em 2.